Ó vem, Emanuel, visita o povo de Israel. Ó sol da manhã, ó sol da justiça, da eterna luz esplendor. Ó vinde brilhar para o povo que jaz na sombra da morte. Ó vem, Emanuel. Bom dia, família Canção Nova. Bom dia a você que acompanha a TV Canção Nova, o sistema Canção Nova de comunicação. Ó, vem, Emanuel. Olha aí no seu relógio, 8:01. Faltam poucas horas para a festa luminosa, a festa do Natal. Poucas horas nos separam. Nós estamos aí vivendo agora as últimas horas do Advento e já a gente já vai poder, em festa, celebrar com alegria, sorrindo para a vida. Hoje é um dia especial de fato que a gente tem que sorrir para a vida, porque é essa festa que marca a história da humanidade. Deus rompe as nossas trevas, se encarna e nasce. Deus Emanuel, Deus conosco. Não é um Deus distante da minha vida, da sua vida, da nossa realidade. É um Deus que vem até nós. É um Deus que toma a nossa vida em mãos. É um Deus que se faz carne, igual a nós em tudo, certo no pecado, para fazer parte da nossa vida. Bom dia! E esse é um dia de fato maravilhoso para sorrir. Esse é um dia de fato maravilhoso para cantarmos as glórias do Senhor. Esse é um dia de fato maravilhoso para a gente sair um pouco da agitação, não é? Hoje já é agitação. Quem não acordou cedo, quem dona de casa que já está com a lista aí de coisas que tem que fazer. Hoje mesmo eu conversava com uma dona de casa que dizia: hoje eu estou trabalhando, mas meu marido já vai para 10 vezes para o supermercado. E a gente já dava risada, porque é um dia agitado mesmo. Eu estou agitada, você já percebeu, né? Agitada porque não é normal que eu esteja aqui. Normalmente eu estou nas quartas-feiras à noite no Trocando Ideias, mas a gente da Canção Nova está pronta para qualquer bom serviço, qualquer boa obra. Sou Ivana Brandão e é um prazer estar com você aqui normalmente no Trocando Ideias. Hoje, no Sorrindo para a Vida. É uma alegria. E sorrindo com você nesta festa maravilhosa. Natal se aproxima. Eu não estou sozinha. Tenho irmãos. Bom dia, Ana. Bom dia, Ivana. Ana e Ivana. Vamos fazer uma dupla sertaneja. Bom dia, povo santo. Sorrindo para a vida junto com você nessa expectativa do Senhor que vem. Vem, Senhor Jesus, e o nosso coração já bate mais forte. Olha, aí na sua casa, eu não sei como é que tá, mas na minha já tá aquele cheiro de rabanada. Ai, que delícia. Eu amo rabanada, viu? Na expectativa do Senhor, mais do que a comida, mais do que os enfeites, é o nosso coração. Nosso coração tem que estar dizendo: Maranata. Vem, Senhor Jesus. Ana, eu não sei que música você nos preparou com o Sapo. Bom dia, Sapo. Bom dia. É música de Natal, né? Mas eu acordei com esse canto Bom dia. Antigo, né? Que é datado ali do século XIV. Nossa! Ó vem, Emanuel, né? As antífonas que nos prepararam durante todos os dias que antecederam essa festa, que é o Ó Israel, ó Emanuel, ó vem luz das nações. E a gente está com esse grito no coração, não é verdade? Isso mesmo. E a nossa vida precisa gritar isso. Com as nossas escolhas, com a nossa decisão pela santidade, para que o nosso coração seja um presépio bem preparado para Jesus nascer. Obrigada. E ele chegou aqui do meu lado. Bom dia, Marcinho. Você tá bem? Surpresa? Eu fiquei muito feliz. Não, já sabia ontem. Mas quando me disseram, já comecei a me alegrar. Eu falei, nossa, tem tudo a ver com Sorrindo para a Vida. Eu tô aqui nervosa, gente. As pernas estão tremendo. Fica não, Ivana, fica não. Imagina. Mas a felicidade é saber que eu estou aqui com os irmãos. Isso. Um café para acalmar. Vou tomar. Eu não sei se ele me acalma não, viu, sabe? Vai agitar. Com irmãos já celebrando essa festa. Mas você é muito bem-vinda, querida. Obrigada. Eu acho que o Sorrindo para a Vida combina muito com você, porque uma das características que você tem, todo mundo conhece, é alegria, espontaneidade, é uma pessoa sincera. Obrigada. Uma pessoa muito querida. Obrigada. Que Deus te abençoe. Já vamos colocar aqui então a palavra de Deus, porque mais do que esse sol, ela vem nos iluminar nesta manhã. Está em 1ª Carta de São João, capítulo 5, versículos do 11 ao 21.
1 João 5, do 11 ao 21. Já marque aí na sua Bíblia. É a palavra do Senhor para nós nesse dia de hoje. Já já nós vamos voltar a ela, nesse clima gostoso, festivo, porque é Natal, minha gente. E Natal feliz não tem como ser de outra forma. Natal feliz é Natal com Cristo. Jesus está no meio de nós. Ele é o nosso Natal. Então que a paz de Deus entre na sua casa hoje, na sua plenitude, com toda a abundância de graças, e que a palavra de Deus seja realmente esse rompe e trilha aí no seu coração e na sua vida, tá bom? 1 João capítulo 5, versículos do 11 ao 21. E completando a nossa bancada, Sidna. Bom dia, minha irmã. Bom dia, Ivana. Bom dia a cada um dos meus irmãos que estão aqui. Márcio, Aninha, Sapo, meu companheiro lá no Amor Vencerá, né, Sapo? De todos os dias. Opa. Faça a direção lá do Amor Vencerá, mas o Sapo está sempre conosco. Então é uma graça nesse dia 24, né, às vésperas do Emanuel, Deus conosco, estarmos aqui juntos como família Canção Nova, como irmãos de comunidade, para acolher você que está aí do outro lado, como o Márcio já antecipou, para juntos estarmos aqui para partilharmos a palavra de Deus. E claro que eu quero também a sua participação aqui junto conosco. Você pode entrar em contato através do nosso e-mail, sorrindopravida@cançãonova.com, ou nosso Instagram, sorrindopravida.cn. Se você tem algum testemunho, alguma experiência para partilharmos neste dia, que você possa partilhar conosco, porque nós queremos ler aqui o seu testemunho. Mas também nesse dia eu já quero também me antecipar e pedir para que você possa, como família Canção Nova, fazer o seu algo a mais em prol do projeto da Em Almas. Nós sabemos que dezembro é um mês de bastante desafio para todos nós, né? Não só aqui a Canção Nova, mas para você que está aí do outro lado. Mas nós estamos aqui de mãos estendidas para pedir: ajude a Canção Nova nessa reta final. Ontem assisti o jornal e fiquei sabendo que os bancos, né, como de costume, no dia 24, ele só funciona das 9 ao meio-dia. Então, você tem das 9 ao meio-dia, quem sabe, para fazer aí uma transferência ou fazer o seu algo a mais com o seu boleto extra. Mas, nesse dia, de maneira especial, nós pedimos que você possa nos ajudar com o Pix. pix.doação@cançãonova.com, para que nós possamos juntos proclamar: Emanuel, Deus conosco, Emanuel, que é o dono da Canção Nova e que nos ajuda na evangelização. E quero mostrar aqui duas doações que chegou para nós, que aqui é da, deixa eu ver aqui, Adelina Francisca. Ela fez o algo a mais dela para a Canção Nova e mandou aqui o seu comprovante no valor de R$100. E temos também a Giovana. Ela fez uma doação aqui no valor de R$277. Quero agradecer, minha irmã, já em nome de todos aqueles, né, Márcio, que já contribuíram. Nós queremos também dizer: Deus lhes pague, porque é para isso que a Canção Nova existiu, para evangelizar. Cada uma dessas pessoas, Sidna, você disse muito bem, que ajudam a Canção Nova, são evangelizadores. Nunca confunda evangelizador com pregador, porque você pode ser pregador e não evangelizar. Quando nas suas pregações você pega os seus interesses, você prega a si mesmo, você prega ideologias, e tem pregações que mais afastam de Deus do que aproximam. Então, toma cuidado para não confundir pregador com evangelizador. E tem evangelizador que não prega com palavras, mas prega com a vida, prega com seu testemunho, prega apoiando obras que evangelizam, não é? Nem todos nós conseguimos, por exemplo, visitar as pessoas que estão nos presídios. Nós não conseguimos, gente. Primeiro que se a gente resolvesse todo mundo fazer isso, já não ia poder, porque a direção do presídio já ia barrar, entende? Então, como é que também nós podemos fazer esta visita? Quando você apoia as pastorais que fazem esse tipo de visita. Se todo mundo resolvesse ir ao hospital para visitar enfermos
que você não tem nenhum relacionamento com ele, você não conhece, estou aqui porque eu quero, o Evangelho manda a gente visitar os doentes, eu vim visitar. A direção do hospital vai barrar você. Por uma questão de segurança, entende? Por uma questão de não levar contaminações lá para dentro, mas também por uma questão de organização. Como é que você pode também fazer esse tipo de visita? Apoiando aqueles que se prepararam para fazer essas visitas. E como é que você pode pregar o Evangelho, muitas vezes sentindo assim, eu não tenho aquele preparo todo, eu gostaria de poder ter mais habilidade para falar. Quando você apoia uma obra de evangelização, meu amigo, você também está evangelizando. Você que é sócio evangelizador desta obra, entenda, você de verdade é um evangelizador. Você leva Jesus às nações. Você leva a palavra de Deus. E com esta palavra de Deus, você leva o próprio Deus da palavra. Então, nesse dia de hoje, ajudar a Canção Nova é de verdade um presente a Jesus. Não é ele o aniversariante? É ele o aniversariante. Não é? Ajudar a Canção Nova nesse dia de hoje é você publicar o Evangelho, onde o Evangelho não chegaria se você não ajudasse essa obra a se manter no ar. Então, por favor, aceita o convite aqui da Sidna, tá certo? pix.doação@cançãonova.com. Tomou nota, deu print na tela, não é? Tirou foto aí agora da tela da sua TV, pix.doação@cançãonova.com. E se você puder, já faz essa ajuda agora enquanto o programa vai acontecendo, tá certo? Isso mesmo, sorrindo para a vida, porque o sorriso do Pai veio nos visitar. Jesus é o sorriso do Pai. Nós estamos com 72%, graças a Deus. Ontem nós estávamos com 65% e nós estamos avançando. Como o Márcio bem disse, você que ajuda é evangelizador conosco. E esse chamado à evangelização é para todos nós, todos batizados são chamados a evangelizar. Ajude a Canção Nova a chegar em tantos lares, ajude a Canção Nova a levar o Evangelho, ajude a Canção Nova a proclamar esta alegria. Ele veio, se encarnou e voltará. Nós fazemos memória desse feito histórico, marcante. Deus se fez carne, mas nós anunciamos, Ele virá nos salvar, Ele virá para trazer a luz definitiva e não haverá mais lágrima nem choro. O Verbo se fez carne para visitar a sua vida e o Verbo virá para restaurar todas as coisas. Nós queremos cantar e antes de cantar, eu queria oferecer um panetone, né? Porque é Natal, né? Eu não sei vocês. Panetone não tem, hoje só tem café. Ai, Ivana. Né? Olha, eu não sei vocês, tá mas lá em casa eu não tenho... Não tô te entendendo, você já chegou aprontando? Eu queria panetone, mas eu também Natal queria. disse panetone, não é verdade? Olha, mas tem café, eu tô feliz. Então já café já faz a gente... Você quer café? Quer café? Eu quero. Então vamos lá. Vamos lá. Você pode... Márcia, eu tô tremendo muito. Eu acho que eu vou fazer estabanação. Você sabe que eu já sou um ser estabanado. Isso eu... Olha, eu queria ser estabanado igual você e ficar nervoso igual você. Porque ela tá tremendo mesmo, sabe, gente? Mas você vê aqui a Ivana tremendo, mas ela não perde o molejo. Ela não perde. Baiana, né? Não perde não. Ela tá aqui na alegria e conversando super bem. E quer café, trazendo... você? Eu não, muito obrigado. Ana? Trazendo aqui essas tão boas notícias pra gente. E nos alegrando aqui nessa bancada. Eu não disse pra você, essa é a Ivana. Mas tá nervosa, eu tô vendo aqui a Você quer café, Ivana? Isso a gente resolve fácil. Deixa eu te servir, então. É só colocar todo dia. Porque... Ai, Deus! Márcio, Ave Maria, vamos mudar de assunto? Sidna, eu acho que você tem testemunho ali. Tem, graças a Deus, já está chegando bastante testemunho, mas quero ler o que deixaram aqui, muito interessante, gente, numa cartinha que diz assim: bom dia, bancada linda, eu rezo com vocês todos os dias. Eu sou muito grata por vocês fazerem parte da minha família e da minha história. Deus abençoe cada um de vocês. Eu vim aqui para o Osana Brasil, me chamo Josiane Aparecida, sou de Três Pontas, Minas Gerais. Quero agradecer muito porque a Canção Nova tem me sustentado
diariamente. E vindo aqui presencialmente no Osana Brasil, eu trouxe o meu algo a mais. Porque ajudar a Canção Nova é minha missão também. É por isso que eu ajudo a Canção Nova. É por isso que eu ajudo a Canção Nova. O nome dela é Josi, né? Isso, Josi. Três Pontas, Minas Gerais. De Três Pontas. Povo mineiro maravilhoso, né? A Canção Nova tem tanto mineiro, graças a Deus. A Canção Nova é feita de tanta gente de Minas Gerais que ajuda, que contribui, que se sente evangelizador. Obrigada. Seu nome é Josi, mas também tem tantos outros como a Josi que nos ajudam, contribuem, que passaram, que vieram aqui na Chácara de Santa Cruz. Sabe uma coisa que eu acho maravilhosa? Existe uma mística nesse lugar. Não é só a Canção Nova lugar, essa chácara, ela existe uma mística de quem vem aqui de fato experimenta algo maravilhoso, algo que vai além dos réis mortais aqui missionários, algo que vai muito mais além, porque de fato Deus escolheu esse lugar para se manifestar. Por mérito nosso, de jeito nenhum. Escolha dele, né? E a gente vê como a Josi e tantos outros que vieram aqui e que vem a Canção Nova, mesmo se não podendo estar aqui fisicamente, eles veem a Canção Nova pela TV Canção Nova, pela rádio Canção Nova, pelo sistema Canção Nova de comunicação. Mas mandaram aqui eu fazer uma coisa? Na segunda folha, gente. Eu tô meio perdida aqui, mas eu acho que eu vou falar. A gente já ajuda. Na segunda folha tem a frase do Padre Jones. Eu acho que pra mim tá na primeira folha. Tá nas duas. Tá nas duas? Então eu vou falar aqui. É a mesma. É a frase do dia. Segue-me é o que ele lhe fala de perto. Venha estar bem próximo a mim. Essa frase é do nosso pai fundador. E esse ele aí, com E maiúsculo, porque esse ele aí é Deus, Ele né? é Deus. Segue-me é o que Deus lhe fala de perto. Venha estar bem próximo a mim. Que convite, hein? Que convite maravilhoso. Nessa véspera de Natal, nessa vigília, né? Nós já estamos em momento de vigília, esperando esse Natal maravilhoso e vivendo ele com música agora. Com música, isso. Cantando. Vamos cantar, Canta, glorificando a nosso Deus, junto com o nosso Pai, com o Senhor Jonas Amigo. Glória a Deus. Os anjos cantam sobre a gruta de Belém. Paz na terra, hoje repetem sobre o nosso lar também. Paz a todos, paz a todos os homens de bem, ao rico, ao pobre, ao doente, ao são, paz presente do menino Deus na noite de Natal. Amém. Não tenhais medo. Eu vos anuncio uma grande alegria, que será também a de todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu para vós o Salvador, que é o Cristo Senhor. Vamos cantar mais um pouquinho? Vamos. Glória a Deus, os anjos cantam sobre a gruta de Belém, sobre a gruta de Belém. Paz na terra, hoje repetem sobre o nosso lar também. Paz, paz a todos os homens de bem, ao rio.
a vontade de aplaudir, né? É mesmo. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Primeira carta de São João, capítulo 5, versículos do 11 ao 21. Assim nos diz a palavra de Deus. E nisto consiste o testemunho. Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho não tem a vida. Eu vos escrevo estas coisas, a vós que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna. E esta é a confiança que temos em Deus. Se lhe pedimos alguma coisa, de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo que lhe pedimos, sabemos que possuímos o que havíamos pedido. Se alguém vê o seu irmão cometer um pecado que não conduz à morte, que ele ore, e Deus dará a vida ao irmão. Isto se de fato o pecado cometido não conduz à morte. Existe um pecado que conduz à morte, mas não é a respeito deste que eu digo que se deve orar. Toda injustiça é pecado, mas existe pecado que não conduz à morte. Sabemos que todo aquele que é gerado de Deus não peca. Ao contrário, aquele que foi gerado de Deus, Deus o guarda, e o maligno não o pode atingir. Nós sabemos que somos de Deus, ao passo que o mundo inteiro está sob o poder do maligno. Nós sabemos que somos de Deus, ao passo que o mundo inteiro está sob o poder do maligno. Nós sabemos que veio o Filho de Deus e nos deu inteligência para conhecermos aquele que é o verdadeiro. E nós estamos no verdadeiro quando estamos em seu Filho Jesus Cristo. Este é o Deus verdadeiro e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Vou até marcar aqui essa palavra direitinho, porque eu não havia marcado. Então, se você quiser, pode fazer até a mesma coisa, que é Carta de São João, primeira carta, capítulo 5, versículos do 11 ao 21. Diz assim a palavra de Deus, né, para nós. Vamos retomá-la. Nisto consiste o testemunho. É um testemunho. Deus nos deu a vida eterna. Como que Ele nos deu a vida eterna? Ao nos dar o seu Filho Jesus. Vida eterna acontece para nós ao aceitarmos o grande presente que Deus nos deu no Natal, porque Natal é o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Natal vem de nascer. É por isso que algumas pessoas perguntam qual é o seu aniversário natalício. Não é? Porque tem aniversário que não é natalício. Tem aniversário que é de casamento, né? Tem aniversário do início da sua empresa, e aí você poderia dar outros aniversários. Quando se diz aniversário natalício, esse natalício aí é de nascer. Então, o que é o Natal? A festa do dia em que nosso Senhor Jesus Cristo nasceu. Por que nós damos presentes uns aos outros no Natal? Por que aqui no Brasil esse costume é tão forte? Mas não só no Brasil, no mundo inteiro. Porque nesse dia, o céu presenteou a terra. Nós recebemos o maior e o melhor de todos os presentes
que nós poderíamos receber. Nós recebemos o Salvador. Por isso aquele anúncio que eu li do anjo ali, assim que a Ana fez a canção, diz exatamente isso: não tenhais medo, eis que vos anuncio uma boa notícia de grande alegria. Nasceu para vós um Salvador, que é o Cristo Senhor. Seu Salvador nasceu, aquele que veio para ser a sua salvação de tudo. Salvação da morte, salvação de Satanás, salvar-nos das garras do maligno. Porque ainda diz aqui essa mesma palavra: o mundo que não conheceu a Deus perece nas garras do maligno, jaz sofrendo debaixo do seu domínio, e é um domínio opressor. Quem está sob o jugo de Satanás não tem liberdade, gente, não tem alegria verdadeira. Pode ter até propósitos, mas não encontrou o sentido da sua vida, e o seu coração não se realiza. Olha, nós podemos até dizer, nós que encontramos a Jesus, que nós não estamos totalmente satisfeitos, né? A gente está sempre buscando mais. Uma sede. Uma sede. Uma sede insaciável. É, uma sede que não se sacia, mas que ao mesmo tempo se dessedenta, né? A gente nunca para de beber, mas a água também nunca para de ver. E no meio desta caminhada, uma coisa nós temos: realização. Nós vamos nos realizando, sabe? Sempre contentes, pode ser até insatisfeitos, mas sempre contentes. O que quem não encontrou a Deus não consegue experimentar. Um grande presente nos foi dado. Nos foi dado um Salvador poderoso, capaz de intervir em todas as circunstâncias da sua vida, inclusive nesta, que anda te angustiando, te entristecendo, te agoniando, te desesperando. Mas você não tem motivos para desesperar, porque você ouviu o que disse a palavra: nós somos de Deus. Você tem Deus, irmão, você tem Deus, minha irmã. Nós precisamos nos convencer disso, fazer jorrar do nosso coração essa confiança. Nós temos Deus por nós, e nisso consiste o testemunho. E o testemunho aqui é declaração para que se creia, entende? Não um testemunhozinho, eu vi, não, aqui é uma declaração mais poderosa do que qualquer decreto judicial que alguém possa trazer para você. É um decreto divino, da parte de Deus. E o que diz esse decreto? Deus nos deu a vida eterna. Com Jesus, você adquiriu a capacidade de não morrer, a capacidade de não perder a vida, a capacidade de não se deteriorar, de se perder, de perder a sua identidade. Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho, ou seja, ao nos dar Jesus, deu-nos a vida eterna. E quem tem o Filho, tem a vida. Por isso que uma pessoa que teve um encontro pessoal com Jesus tem muitas características que nós atribuímos à vida. Tem felicidade verdadeira, tem alegria, tem coragem, mas mais do que coragem, tem fé. Mas para eu dizer o que tem, eu tenho que dizer pelo negativo, não é? O que a pessoa não tem. Quem encontrou-se com Jesus não tem mais medo de nada. Tem aquele sentimento de medo. O sentimento é natural, não é? Qualquer ser humano, e não só ser humano, qualquer ser animal, e nós somos também, carrega consigo as marcas do medo, até como um instrumento de preservação da própria vida. Mas nós não estamos mais dominados pelo medo. Nós temos esperança.
Nós temos fé no futuro, nas pessoas, na vida. Tudo isso que nós temos fé por causa de Deus. Porque temos fé primeiramente nele. Porque cremos em Deus, sabemos que a vida é boa. Porque cremos em Deus, acreditamos no ser humano, apesar de muitas provas encontrarem para a gente desacreditá-lo. Né? A nossa fé nas pessoas não é fruto simplesmente das atitudes das pessoas. Porque se você for parar nas atitudes das pessoas, você vai viver decepcionado, entristecido, angustiado. Daqui a pouco você vai começar a declarar: o ser humano não presta. E tem muita gente fazendo isso. Tem muita gente trocando ser humano por bicho. Você já viu isso, Ivan? Pessoa, não é, Ana? A pessoa diz assim: não, qualquer bicho é melhor do que um ser humano. Não é verdade. Mas a gente entende a declaração da pessoa. Já viveu tantas experiências dolorosas que perdeu a fé no ser humano, porque colocou a sua confiança num ser mortal. E isso a palavra de Deus já nos avisa, né? Se amaldiçoa o homem que confia num outro homem. Quando você tira a sua fé de Deus, que não falha, que não desama, que não abandona, para você colocar a sua fé, a sua confiança, o seu auxílio, o seu socorro, a sua proteção num ser humano que pode tão pouco quanto você, meu querido. Isso aí, olha, é realmente de se angustiar. Não, a nossa fé nas pessoas é por causa de Deus. E olha, ter fé na vida, nos outros, no bem, isso enche a gente de alegria e de vitalidade. Isso nos dá uma força. Mas mais do que uma decisão sua de ser assim, é graça de Deus que vem quando você abre o seu coração e diz: eu aceito aquele que veio da parte de Deus. Eu aceito Jesus como meu Salvador. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho não tem a vida. Não dá para eu e você que cremos na palavra de Deus desconsiderarmos o que está dito aqui. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho não tem a vida. E aí São João diz: eu vos escrevo estas coisas a vós que credes no nome do Filho de Deus. Você crê em Jesus Cristo? Então é para você. Foi escrita justamente para aqueles que viriam depois e que teriam acesso a esta palavra. Eu vos escrevo estas coisas a vós que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna. Porque não é uma coisa óbvia em si mesma. Porque se fosse uma coisa óbvia em si mesma, São João não precisava dizer. Tem coisas que a gente precisa saber que tem para poder descobrir. Cada dia que passa, novas coisas são descobertas em relação ao ser humano. O funcionamento do seu corpo, a complexidade do seu organismo. A ciência vai avançando no descobrimento do cérebro. E um dos grandes descobrimentos que a ciência fez em relação ao cérebro é que ela não sabe nada do cérebro. Entende? Tamanha a complexidade, a magnitude, a grandeza desta criação. Tem um monte de doenças que está por um fio de descobrir a cura, mas não descobre. Porque a gente não se conhece. Mas olha que interessante. Há apontamentos que as próximas gerações vão viver fácil 120 anos. O que aconteceu? A nossa natureza melhorou? Não, a gente tem descoberto coisas novas que nos ajudam a viver melhor. Coisas que já estavam aí. Já estavam aí, mas que a gente não sabia usar. Entende? Então, quando você sabe que existe, você toma posse, você usa em seu favor. E aí alguns podem até dizer assim: não, Márcio, mas é porque hoje muita coisa melhorou, remédios. Sim, remédios e outras coisas mais. Mas para salvar de doenças, de situações trágicas. Só que parece que quanto mais se avança,
mais se volta ao princípio. Que hoje, por exemplo, na parte de nutrição, qual é a conclusão que se tem chegado? Quanto mais natural a comida, melhor para a pessoa. Melhor. E apesar dos nossos pais nossos antepassados terem vivido menos, muitos apontam que eles comiam melhor. Então, conjugando as novas descobertas com as antigas descobertas que ficaram esquecidas, o ser humano vai vivendo melhor. Porque lança mão de um conhecimento que antes não tinha e por isso não aplicava em seu favor. Hoje a palavra de Deus vem para te dar um conhecimento que talvez você não tivesse. No momento em que você aceitou nosso Senhor Jesus Cristo como seu Deus, o autor da sua vida e o seu Salvador, a vida eterna entrou em você. Isso está escrito para que você saiba que você tem a vida eterna. Percebe? Que presente poderia ser maior do que esse? Até uma pessoa que está no seu leito de morte, quando tem clareza de que isso aqui é verdade, a doença perde toda a sua força, todo o seu domínio, todo o seu peso sobre ela. Porque viver é bom e morrer é melhor ainda. Não que a pessoa queira se matar ou dizer, é porque com a morte vem o fim daqueles sofrimentos que são temporais. E o consolo de saber que ela não se acaba porque passa pela morte física. E tudo nela é transformado. E diz a palavra de Deus que o nosso corpo será transformado. Ele não vai se perder. Ele será transformado. Ele será um corpo ressuscitado. Esse é o pacote que nós estamos celebrando, o presente que nós recebemos da parte de Deus. E essa é a confiança que temos em Deus, diz aqui. Se lhe pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. Por que de acordo com a sua vontade? Porque Deus não faz o mal a ninguém e não faz o mal nem mesmo a você, por mais que você o peça. Deus não faz o mal a ninguém. Então, se você pede algo que tira você do rumo da salvação, se você pede a Deus algo que vai lhe empurrar na direção do inferno, se você pede a Deus algo que será destrutivo para você e para os seus, o Senhor não te atenderá. Percebe porque às vezes a resposta de Deus para certas orações nossas é não? Porque até o não de Deus é uma resposta. E é uma resposta de amor. Às vezes Deus nos diz sim, às vezes Deus nos diz não, e às vezes Deus se cala. Porque no silêncio de Deus também há resposta. Não é? Quando a gente está discutindo com uma pessoa e uma pessoa se cala, isso é resposta. Às vezes no silêncio dela está a declaração de que eu não tenho mais o que dizer. Às vezes está uma declaração de culpa. E às vezes está uma declaração de você sabe, eu não preciso te responder. Então no silêncio de Deus também tem resposta para nós. Em todas as coisas, diz aqui a palavra de Deus, nós sabemos que Ele nos ouve em tudo que lhe pedimos. E se Ele nos ouve em tudo aquilo que nós pedimos, se o que nós estamos pedindo está de acordo com a vontade de Deus, que quer o nosso bem, mais do que nós mesmos conseguimos querer, e que quer a nossa salvação, Ele nos dará. Mas, Márcio, se Ele só dá o que é bom, só dá o que está de acordo com a vontade dEle, e por que então que eu preciso pedir para que Deus faça isto ou aquilo na minha vida? Porque a oração também é uma chave que abre a porta da liberdade para que entre a graça de Deus. Nenhum milagre acontece se Deus não encontrar pelo menos abertura no coração da pessoa. E essa abertura se dá pela oração. Maravilhoso, né? De onde que você tirou isso? Palavra de Deus.
Sagrada Escritura conta que teve lugar que Jesus não pôde fazer milagre nenhum. Primeiro porque teve lugar que não receberam. Não deixaram ele entrar na cidade. Onde ele não pôde entrar, ele nada pôde fazer. Um coração que Jesus não entra, vida não muda. Porque ele não pode mudar uma vida cujo coração se fechou para ele. Segundo, teve lugares em que Jesus entrou, mas não pôde fazer nada, porque não havia ali ninguém que cresce. Então não era Jesus quem curava, era a fé da pessoa que curava, era a pessoa com seus pensamentos, era a autossugestão, não. Era Jesus quem curava, mas nunca enfiou milagre nenhum garganta abaixo de ninguém. Jesus não salva no tapa. Entenda isso. Jesus não salva na marra, Jesus não salva no tapa. Ele pode oferecer a sua salvação, ele convida, ele não obriga. E a salvação entra no coração que se abre para ele. E qual é a chave? Aquela que ele determinou. Quem está dando tem o direito de determinar os meios para receber. Se eu quero pegar um carro que eu tenho e dar para uma pessoa, eu tenho o direito de pôr as condições para ela. Posso dizer para ela, vou dar o carro, vou passar um contrato, mas sob a seguinte condição: você vai ter que cuidar dele, vai ter que fazer as revisões, você não pode vendê-lo antes de 5 anos, e pode colocar uma série de condições, e a pessoa fica amarrada legalmente àquele contrato. Sou eu que estou dando, eu tenho o direito de pôr as condições, e foi condição estabelecida por Deus que nós rezássemos, que nós pedíssemos para recebermos o que quer que fosse, porque na nossa oração entra a humildade, de nós reconhecermos que nós não somos independentes, totalmente independentes, sabe? Totalmente autônomos, que nós não somos senhores de nós mesmos absolutos, não, que nós não somos os nossos próprios criadores, que não fomos nós que nos fizemos homens e mulheres, mas que nós temos um Criador, que se estamos vivos hoje é porque Ele nos permite assim, e a oração nos devolve a esse conhecimento. Essa é a primeira coisa. Segundo, é rezando que eu tomo conhecimento das necessidades que eu tenho. Não é que eu não preciso rezar para Deus me conhecer, para Deus saber o que eu preciso, como se Deus fosse cego e burro, e Ele olhando para a minha vida, Ele que me criou, agora não consegue ver o que eu preciso. Realmente, se você acredita num Deus assim, qualquer um vai debochar desse seu Deus, e qualquer sopro de doutrina vai derrubar essa fé, porque é uma fé inconsistente, não tem lógica, não tem sentido. Ele é sábio para poder criar, mas não é sábio para poder ver o que você está passando. Não, o problema não é esse. Ele tudo sabe. Eu e você é que não sabemos de nada. Então na oração a gente toma conhecimento do que a gente precisa, e Deus nos dá sabedoria para cooperar com Ele na mudança daquilo tudo que está acontecendo. Porque a maior vitória, gente, não é conseguir o objetivo, mas é participar da conquista. Deus quer que você seja vitorioso com Ele em todas as coisas, porque Ele é bom, porque Ele é generoso, e isso é maior do que Ele dar tudo mastigado para você. Olha, muito bom quando o filho é pequenininho e ele precisa do pai, é tão bonitinho, né? A criança vem, você põe a comida na boca dela, né? A mãe precisa pegar a criança, desembrulhar, colocar no peito, ajudá-la para que ela amamente. Não é? Às vezes precisa o pai ajudar na amamentação, tem que fazer cosquinha no pé para ela acordar, para mamar, passar um algodãozinho com água no rosto para ela despertar, porque até para isso uma criança depende do pai e da mãe nos seus primeiros dias de vida. Mas depois é tão bonito quando você vê a criança alimentando por si mesma. Eu lembro quando a gente colocava, sabe, Ana, o pratinho ali com as coisas que o Rafa gostava. Eu estou falando do Rafa, que era o primeiro filho, é tudo novidade, né? E ele pegava com a mão as coisas e comia, era uma bagunça, era uma lambança.
Mas olha, que alegria. Aí a gente morava em Portugal, nessa época, quando o Rafa era pequenininho, em época de cereja. Olha, gente, eu estou para conhecer lugar melhor para comer cereja do que Portugal. Que delícia, que delícia. E dá lá em Portugal cereja em época de cereja. É onde que é? França. Você já comeu de Portugal também? Já. É a da França é melhor? Eu acho. Então eu preciso ir A lá de para Portugal eu já experimentar. comi. Eu preciso ir lá para experimentar, porque se participar. for melhor, então olha, é um sonho, não é? E lá na França, em Portugal, na Europa, cereja em época de cereja dá igual manga dá aqui em época de manga. Entende? Muita. A gente fez uma viagem para a Escandinávia, maçã você colhe no pé na rua. Ninguém quer, entende? Ninguém vai reclamar se você tirar uma maçã do pé, porque tem demais. Igual manga. Igual manga aqui no Brasil, né? Estamos na época de manga, né? Exatamente. Na época de manga, ninguém vai ficar chateado se você puxar uma manga de um pé, não é? Ou acerola. Esses dias eu estava caminhando aqui, a pessoa estava colhendo acerola, eu passei, só olhei, ela perguntou, quer? Porque é demais, entendeu? Demais, é muito Aí bom. chegava lá, aquela bacia imensa de cereja. E o Rafa adorava cereja, só que tem caroço. Meu Deus do céu, descaroçar cereja na quantidade que aquele bebezinho comia, ninguém merece. Então eu fui lá ensinar para ele como é que tirava. Bebezinho, pequenininho. Ó, filho, você mastiga e tem que cuspir a sementinha. Fez uma, fez duas, fez 10, fez 15, fez 20, aprendeu. Que orgulho você ver o seu filho fazer. Você poderia fazer. É um gesto de amor você fazer. Mas não se compara à alegria de você ver as pequenas conquistas dos seus filhos. Você vê-los crescendo. Essa é a alegria que Deus tem ao ver você participar das vitórias dele. É muito maior do que dar tudo mastigado na sua boca. E esta é a confiança que temos em Deus. Se lhe pedimos alguma coisa de acordo com a sua vontade, ele nos ouve. Se pedirmos, tá certo? Tem que pedir. E se sabemos que ele nos ouve em tudo que lhe pedimos, sabemos que possuímos o que havíamos pedido. Se ele dá tudo o que a gente pede e a gente pediu, tá dado. Tá dado. Pai, um dia quando você não quiser mais esse casaco, o Senhor dá para mim? Dou. Quando eu não for usar mais, é seu. Já é seu. Já é seu. Você não pegou o casaco. Ele não está com você. Mas na confiança que você tem em seu Pai, você já sabe que isso é seu, te pertence. E que mais cedo ou mais tarde virá para as suas mãos. E quando você reza e diz a Deus, Senhor, eu preciso desta graça, concede-me esta graça. Deus olha para você e diz, sim, eu te concedo. E em tempo propício, isso acontecerá na sua vida. Em tempo propício. Não somos nós quem determinamos para Deus os tempos, gente. Olha, essa resposta Jesus deu àqueles que perguntaram para ele, é agora que ides restaurar o reino de Israel? E Jesus disse, não cabe a vós saber os tempos e os momentos que o Pai fixou. Quem sabia era o Pai. Nem Jesus determinava para o Pai do céu os tempos para os cumprimentos das coisas. E às vezes nós queremos determinar para Deus o cumprimento daquilo que nós pedimos. Isso não é confiança. Isso é desconfiança. Quando você não confia numa pessoa, até para você fazer uma compra ali na hora, você tem que segurar metade do dinheiro enquanto ela segura metade do produto. E soltar ao mesmo tempo. Isso não é um ato de confiança, isso é um ato de desconfiança. Quando você vai fazer um negócio e você chama testemunhas para poder confirmar a negociação. Isso é bom? Sim. É importante? Sim. Sobretudo quando você não conhece com quem que você está negociando. Mas quando você tem um amigo que a vida inteira você fez negócio com ele na palavra e ele sempre te honrou,
sempre confiou em você, sempre acreditou em você e você nele. E chega um dia, vocês vão fazer um negócio e ele não aceita, sem um contrato, sem uma testemunha. Isso não é um ato de confiança, isso é um ato de desconfiança. Alguma coisa aconteceu. Alguma coisa ali não está legal. Isso entre seres humanos é compreensível, não com seu Deus, que te ama e que quer o seu bem. Confie em Deus, não só o que você pediu, mas os tempos para os cumprimentos. Você pediu, diz a palavra, já é seu. Confia que Ele dará na hora certa, porque a coisa certa na hora errada estraga. Teve muita gente que perdeu um bom relacionamento porque fez o pedido na hora errada. Teve muita gente que perdeu a oportunidade de uma promoção que já era certa, que já era segura, porque fez o pedido na hora errada. Teve muita gente que estava certo que subiria de cargo, mas andou falando para todo mundo e por causa da boca acabou perdendo. Queria precipitar, garantir, se assegurar diante do chefe que tinha lhe dito em segredo que seria ele, não confiou, publicou para todo mundo e conseguiu exatamente o contrário, perdeu. A graça não é só o que você recebe, é também a hora em que você recebe. Isso também é graça. Nós confiamos em Deus, gente. Confie em Deus. Você não fez nada para merecer ser criado. Ele criou você, criou por amor, te sustenta na vida até hoje. Então isso significa que se ninguém nesse mundo acredita em você, Ele acredita. Bastaria Ele parar de pensar em você, bastaria Ele te esquecer para que você não existisse. Por isso que Ele diz: eu jamais te esquecerei, eu jamais te abandonarei. Está sempre diante dos meus olhos, porque você também existe por um pensamento de Deus a seu respeito que nunca se extingue. Deus sabe quem você é como ninguém mais sabe. Sabe toda a bondade que existe em você. Acredite na bondade dele também. Confie nele. Ele não só nos criou, Ele mantém a nossa vida por amor. Você sabe por que você está vivo? Não é para você sofrer, não é para você penar, não é para você pagar os seus pecados. Eu estou vivo para pagar os meus pecados, errei muito nessa vida, tenho muito que sofrer. Engano seu, ledo engano. Você está vivo porque alguém te ama o suficiente para te manter na existência. Você está vivo porque você não cumpriu todas as missões boas que você tem para realizar. Você está vivo porque tem uma experiência maravilhosa de amor te esperando para acontecer, que ainda não aconteceu, por razões particulares. Talvez porque as feridas que você carrega não permitiu que você experimentasse. Talvez porque a sua falta de perdão bloqueou seu coração. Talvez porque o momento ainda não chegou. Talvez porque você faltava esse empurrão, essa palavra de hoje, para você se jogar nos braços daquele que tanto te ama. Mas é por isso que você está vivo. Você está vivo por amor, e não por castigo, e não por penitência, e não para que Deus no final da vida tenha como, da sua vida, tenha algo com que dizer: eu fui justo com você. Não precisa disso. Você não merecia viver, eu te dei todas as chances. Olha, um pai que ama o seu filho não está esperando o momento final para esfregar na cara deste filho que ele fracassou por culpa própria. Deus não é assim. Ele te ama. Está esperando só uma resposta sua para fazer tudo começar a dar certo. Sabe, às vezes quando a gente precisa fazer algo dar certo, num trabalho da gente, a primeira coisa é desfazer os destrabalhos que nós fizemos. Se você começou a bordar, a fazer ali crochê e você fez tudo errado, o primeiro momento é difícil, você tem que desfazer. E ao desfazer, parece que o negócio fica mais feio do que ter feito errado. Mas assim que você desfaz os nós e começa um caminho reto, e começam os acertos,
você vai vendo o brilho de uma vida vivida com o Senhor. Tenha confiança nele. Sabe, use esse Natal para dar a Deus o grande presente que Ele deseja de você. Qual é o grande presente que Deus deseja de você? Que você recorra a Ele, que você vá ao seu encontro. Talvez o maior presente que a sua mãe deseja nesse Natal é que você esteja com ela, que você a visite. Mais do que você levar uma roupa, um par de sandálias, uma panela nova, aquele aspirador de pó que ela disse que tanto queria, uma toalha bonita para a mesa. Tudo isso pode ser belo, mas não substitui a sua presença. O que Deus mais quer nesse dia de hoje é você junto dele, ainda que seja para lhe pedir alguma coisa. E diz a palavra, se lhe pedimos alguma coisa, Ele nos ouve. Se isso estiver de acordo com a sua vontade. Qual é a vontade de Deus, gente? Amor e salvação. Amor, caridade e salvação. Essa é a vontade de Deus para nós. A nossa santificação. E se Ele nos ouve em tudo, antes de nós recebermos, nós sabemos que nós possuímos. Nós possuímos na confiança. Quando você confia em alguém, como eu disse, você não precisa de provas. O que é a prova? A palavra da pessoa. Você acredita nisso? Acredito. Por quê? Porque essa pessoa me falou. Mas isso não basta. Não basta para você. Para mim a palavra dela basta. Para mim a palavra de Deus basta. E se Ele disse que dá, Ele dá. Inclusive quando a gente pede pela conversão de alguém. Você viu ali? No versículo 16. Nós podemos pedir a Deus todas as coisas. E aí entra justamente falando sobre orar para alguém. Se você vê alguém pecando, se você vê alguém desviado, se você vê alguém fazendo mal, e às vezes até convencido de estar fazendo o bem, reze. Peça a Deus por esta pessoa. Porque se o pecado que a pessoa estiver cometendo não conduz à morte, se não é um fechamento absurdo e absoluto à graça de Deus, que é o pecado contra o Espírito Santo, que é o desejo consciente de não aceitar a Deus, nem a graça de Deus, nem o perdão de Deus, isso leva à morte. Mas se não é isso, diz o Senhor, peça, que o Senhor te atenderá, o Senhor te ouvirá. Se a pessoa peca contra você, ore por ela, interceda por essa pessoa. Ai, Márcio, eu não sei, meu coração não me permite rezar por esta pessoa. Pois é, seu coração não te permite e você continua sofrendo, porque a sua oração provavelmente já teria posto fim nesta inimizade entre vocês, nessa dissensão entre vocês. Por que não fazer o que Deus lhe pede? Com gosto ou sem gosto, rezar pela pessoa. Por que rezar pedindo castigo e vingança sobre o outro, se você pode pedir a conversão desta pessoa? Por que pedir a destruição de alguém, se essa pessoa pode ser mais tarde para você um amigo que você ainda não sabia que seria? Olha quantas situações maravilhosas nós ouvimos, gente, de conversão, e quanta gente que nós não teríamos amizade nenhuma com essa pessoa se ela tivesse naquela vida mundana que ela tinha, mas convertida, ela se tornou um tesouro para você. Ore pela pessoa. Ela está fazendo mal contra você, ore por ela. Diz a palavra de Deus que Jó intercedeu pelos seus amigos e ele foi ouvido. Olha que interessante. Quando Jó foi arrasado por uma investida do diabo, que é isso que conta a palavra de Deus, diz que ele tinha uma vida justa, uma vida boa, e o diabo, com inveja, arrebentou contra ele uma perseguição, matou os filhos dele, destruiu rebanhos, terras, os servos que ele tinha,
acabou com a vida de Jó. Como se não bastasse, uma lepra se abateu sobre Jó e os amigos vieram para consolar. E qual era o consolo? Entre Deus e você, nós ficamos com Deus. Você está errado, Jó. Você precisa fazer uma revisão de vida. Você precisa descobrir onde foi que você errou. E naquele momento, além de todo o sofrimento que Jó sofria, ele ainda teve que aguentar esses amigos impertinentes que ficaram contra ele a favor de Deus. Se você pegar o discurso dos amigos de Jó, eles defendiam Deus o tempo inteiro. Como é que foi o desfecho da situação? Jó permaneceu firme, sua amizade com Deus foi preservada, e Deus não se conformou com o que fizeram os amigos de Jó e ia tirar a vida deles. Porque Deus leva muito a sério o que se faz contra uma pessoa que está sofrendo. Nunca bata contra uma pessoa que está em sofrimento, porque Deus está com ela. Deus não recebeu de bom grado o que fizeram contra Jó de jeito nenhum. E decidido estava a tirar a vida daqueles homens. Sabe por quê que eles foram preservados? Porque Jó intercedeu por eles, junto a Deus, que já tinha decidido levá-los. Ore pelas pessoas, porque o teu Salvador poderoso te conferiu esta graça, te conferiu esse poder, não é? Aí aqui fala para não se orar quando é um pecado que conduz à morte. Qual é o pecado que conduz à morte? O pecado contra o Espírito Santo. Se não for esse o pecado que a pessoa cometeu, pode orar que Deus vai atender. Ore e Deus dará a vida ao seu irmão, ao seu esposo, à sua esposa, ao seu filho, ao seu pai incorrigível, ao seu pai já às vésperas da morte, e não muda. Mas pode mudar pela graça de Deus e pelo poder da oração. O caminho da vida é rezar para que a pessoa seja cheia do Espírito Santo. Sabe, eu tenho dedicado a minha vida inteirinha a esse ministério. Uma vez eu ouvi do Padre Jonas uma coisa que eu nunca esqueci. Eu acredito que aquilo foi para mim, não é possível. O Padre Jonas, ele disse assim, que pregar o querigma do Senhor é como um sacramental. Traz uma eficácia em si mesmo. E em seguida ele disse: o que nós precisamos fazer é levar as pessoas a um batismo no Espírito Santo. Porque se você leva a palavra de Deus no querigma para ela, essa pessoa se abre e é batizada no Espírito Santo, o próprio Senhor vai conduzi-la a partir de então. Gente, que caminho maravilhoso de vida. E é verdade, porque aí a catequese a pessoa busca, aí ela se abre para as verdades da fé, aí é um deslanchar da vida da pessoa. Então o caminho da vida é rezar para que a pessoa seja cheia do Espírito Santo, que ela nasça de Deus, da água e do Espírito, que ela seja batizada no sacramento do batismo, seja pequenininha, seja grande, levar lá e o padre pronunciar sobre ela as palavras, jogando sobre ela água ou mergulhando-a na água. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sim, este batismo, ajudar que quem não tenha receba o batismo, mas também levar as pessoas a viver esta graça que se renova de dia para dia, também chamada de batismo no Espírito Santo. Se o batismo sacramento é necessário só uma vez, ser batizado no Espírito Santo é necessário a vida inteira. Nós precisamos viver batizados no Espírito Santo. Você entendeu? Então o homem cheio do Espírito Santo, ele está guardado, ele está protegido e o diabo não pode tocar nele, não pode. Se você tem medo dessas tentações, dessas coisas, se você tem medo de assombração, do maligno, não tenha. Apenas seja uma mulher cheia do Espírito, apenas seja um homem cheio do Espírito, porque uma pessoa cheia do Espírito Santo põe o diabo longe dela.
Assuma que você é uma pessoa de Deus. Não é o que diz aqui a palavra? Nós somos de Deus. Gente, nós não somos mais, guiados pelo príncipe deste mundo. Você já viu que a palavra príncipe e princípio é a mesma? Os princípios deste mundo vêm do príncipe deste mundo. Quem vive os princípios deste mundo, que estão em contraste com os princípios da palavra de Deus e do Evangelho, estão debaixo do jugo do príncipe deste mundo. Nós não caminhamos pelos princípios perdidos e perversos deste mundo. Nós não caminhamos pela maneira mundana de viver. Não, nós caminhamos na fé e nós temos confiança. Bata no seu peito e diga: eu caminho na fé. E eu tenho confiança. Põe as mãos sobre o seu coração, se você puder. Feche os seus olhos um pouquinho. Diante de qual situação? Diante do que está acontecendo na sua vida hoje? Que você está sendo desafiado a crer. Que você precisa crer para além das aparências. Que você precisa crer para além dos desgostos. Aonde você é chamado a demonstrar a sua confiança em Deus hoje? É dentro do seu matrimônio? É nesse perdão que você está tendo dificuldade de conceder? É enfrentar com alegria esse tempo de austeridade, em que materialmente você está vivendo apertado? Onde você está sendo desafiado a levantar como bandeira a sua fé? E pergunto mais ainda, pelo que você deve interceder nesta manhã? Pede ao Espírito Santo para poder te mostrar. Porque Deus te deu a graça de conhecer Jesus e saber que Jesus é a verdade. Peça ao Espírito Santo que venha sobre você neste momento. Não busque mais a sua felicidade fora de Deus, meu irmão. Nesse Natal, seja a grande virada de página da sua vida. Pare de buscar a sua felicidade fora de Deus. Se você recebeu de presente a vida eterna, o que pode ser mais do que ela? Não se confie a ídolos, não se confie a nada que venha tirar você de Deus ou se pôr no lugar de Deus. Confie-se ao Senhor e você verá milagre acontecer na sua vida. Você crê? Você tem fé? Você confia? Confie-se a Deus. E ainda que você precise de um milagre, esse milagre vai acontecer na sua vida. Amém. Obrigado, Senhor. Amém. A nós que confiamos no nome do Filho de Deus, é nos dada a promessa da vida eterna. Nós cremos em Ti, Jesus, e colocamos em Ti a nossa esperança. Tu és o nosso Senhor. Da minha vida, Ele é o Senhor. Da minha casa, Ele é o Senhor. Da minha família, Jesus é o Senhor. Se a tempestade vem, Ele é o Senhor. Se a cruz pesar, Ele é o Senhor. Em meio às batalhas, Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor, o Salvador, o Libertador, incomparável. É o nome de Jesus. Seja batizado no Espírito Santo, seja inundado pela graça do céu, porque não proclamamos o senhorio de Cristo se não for pela ação do Espírito. Que o Espírito Santo venha agora sobre o seu coração, sobre a sua vida, sobre a sua família,
nessa véspera de Natal, o presente que nós pedimos, Senhor, renova em nós a graça do batismo no Espírito Santo. Iria balaria balaria Lavaria la candaria, lavaria la balaria candare. balaria 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 na Xeribandaria la candaria, lavaria No seio da Virgem Maria pela ação poderosa do Espírito. Ele veio como sombra sobre a Virgem Maria, gerando o Verbo. Derrama sobre nós, para que também Jesus possa ser gerado no nosso coração, Pai, o Espírito Santo prometido. Que Ele faça Jesus nascer no nosso coração. Nosso coração é essa creche, Senhor, tantas vezes pobre, humilde, tantas vezes, Senhor, suja pelo nosso pecado, pelos nossos limites. Por isso vem, Senhor, ilumina o nosso coração pela ação poderosa do Teu Espírito e faz desse lugar hoje essa creche, Senhor, essa manjedoura onde o Cristo é acolhido. Vem, Espírito Santo de Deus. Maria la Maria la Maria la Maria la Maria la o Salvador, o libertador, incomparável, é o nome de Jesus. Jesus é o Senhor, o Salvador, o libertador, incomparável, é o nome de Jesus. O Senhor colocava no meu coração que Ele visitava várias pessoas. Quando o Márcio, ele trouxe a palavra dizendo: você já possui o que você reza, só que você precisa esperar o tempo. E o Senhor visitava o coração de muitas pessoas desesperançosas, porque você tem há muito tempo batido na porta de Deus e você diz: isso não vai acontecer, eu não tenho mais esperanças de pedir. Mas Deus diz a você: minha querida, meu querido, na plenitude dos tempos, o Verbo se encarnou, se fez homem, no tempo que Deus quis. E também a graça, esta graça que você pede, ela vai acontecer. Ela vai acontecer, porque já é seu, você já possui. E eu queria dar um testemunho a você. Eu e meu marido esperamos 10 anos para termos os nossos filhos. Nós pedimos, nós clamamos. Nós desesperançamos, a gente perdeu a esperança. Eu quero dizer para você, eu confesso aqui o meu pecado. Eu achava que não era para nós, não era para mim, eu não ia ser mãe. Mas da plenitude do tempo, que não era o tempo meu, era o tempo de Deus, nós alcançamos essa graça. Por isso, espere, confie a sua vida a Deus. Faça confiança a Ele. Os homens vão nos decepcionar, as pessoas vão nos decepcionar, mas Deus não nos decepciona. De fato, tudo que é seu está no coração de Deus. E Deus já guardou tudo isso para você, você já possui. E por isso que nós queremos agora escutar o seu testemunho, escutar você que participou conosco, eu não sei você, mas eu fui extremamente saciada, né? Porque a palavra de fato nos alimenta. E Sidna, conte para nós. Olha, Ivano, que eu estou bem emocionada e bastante feliz, porque não só de testemunho, mas também de pedido de oração, hoje as pessoas estão agradecendo. Agradecendo a Deus pela canção nova, agradecendo a Deus pelo Sorrindo para a Vida, e muitas delas colocando
Feliz Natal para nós e para toda a família Canção Nova. E aqui eu quero mandar um abraço bem mineiro, porque a pessoa pediu. A Carlen Castro, ela colocou assim: bom dia, bancada, muito abençoada. Hoje é meu aniversário e queria de presente um abraço bem mineiro e um beijo de todos vocês. Carlen de Belo Como é que é? Horizonte. Uai! Uai! Um abraço bem mineiro. Tem que ter pão de queijo, tem que ter café, tem que ter doce de leite. Tem doce de leite. Doce de leite. Então a Carlen vai ter que vir aqui para receber, né, Márcio? Esse presente. Eu acho que o abraço mineiro é presencialmente. um abraço bem apertado, porque os mineiros são Bem calorosos, né? Carinhosos, são carinhosos. Pois, assim, muitas pessoas também fazendo aniversário nesse dia de hoje, mandando esse abraço para ela, nós mandamos para todas as pessoas que estão nesse dia Então vou também, pegar carona, mandar um celebrando. abraço aí para um amigo Isso. muito querido, Sidna, que está fazendo aniversário, é o Ronaldo, em Cascavel. Meu irmão, amo você, que Deus abençoe a sua vida. Ronaldo é um evangelizador, pregador da palavra de Deus também, fiel a esse ministério que Deus lhe concedeu. Meu irmão, um grande abraço, que Deus te abençoe, e também na sua pessoa, e na, como é que é o nome dela? Carlen Castro. E da Carla, que todos aqueles que celebram hoje o dom da vida sejam abençoados. Amém. Gente, nós não podemos esquecer também de mandar rapidinho um abraço para o Celso, nosso câmera. Inclusive, ele é câmera aqui do Sorrindo para a Vida, do Amor Vencerá. Ele não está aqui hoje, mas ele também está fazendo aniversário. Deus abençoe. Abraço, irmão. Abraço, Celcinho. Você é querido demais, viu, cara? Mais de 20 anos aí de colaborador junto conosco. E quero também ler aqui o testemunho da Maria José, que ela colocou assim: bom dia, bancada abençoada. Fazendo agora o último Pix aniversário familiar do ano. Na verdade, eu já o fiz no começo do semestre, mas dividi os aniversariantes aqui do primeiro e do segundo semestre de 2025. E agora resolvi somar as idades de todos da família mais próxima. A minha mãe já com 90 anos, 4 filhas, 5 netos, 5 bisnetos e um tretaneto que nascerá em abril de 2026. No total, são R$ 740 que estou enviando. Deus tem feito maravilhas em minha vida. Muito especialmente nesse momento no qual minha amada irmã caçula enfrenta um câncer de mama, com metástase óssea na coluna. E minhas outras 2 irmãs, Veroneide, que trata de um tumor na hipófise e é benigno, mas que precisa ser tratada, e a medicação tem feito muitos efeitos colaterais. E a Vera Lúcia, que também está no tratamento do 3º ano de um câncer de mama. Quanto a mim, eu estou curada. Venci o câncer de mama e terminei meu tratamento em janeiro de 2024, que tinha sido diagnosticada em 2018. Estou passando aqui para agradecer todos da família Canção Nova, porque através da TV Canção Nova, nossa família tem sido sustentada com o estudo da palavra, as palestras, os acampamentos de oração, Sorrindo para a Vida, o Amor Vencerá. E estou passando para dizer, em nome da minha família, é por isso que eu ajudo a Canção Nova. Amém. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Que testemunho maravilhoso, né? Um Pix aí de aniversário, mostrando pra gente que as pessoas são as primeiras a receberem um presente. E o presente é essa graça de Deus que vem até você, né? É bonito de ver que é uma pessoa que se alimenta pela evangelização feita pela Canção Nova e vivendo situações de vida difíceis. Nós abraçamos você, querida, abraçamos a sua família e agradecemos, porque essa obra, ela acontece, ela continua, porque você nos ajuda. O Pix está aí na sua televisão, você pode nos ajudar. Dá tempo ainda, né? A gente sabe que dá tempo ainda de você fazer a sua doação extra. O bom é que o Pix não tem hora. Não tem hora, é qualquer hora. Então Verdade. hoje tem limite para movimentações bancárias, né? Mas isso não envolve o Pix. Então hoje você pode fazer o seu Pix a hora que você quiser. Se puder já fazer agora, porque às vezes esquece, né?
Isso ajuda muito a Canção Nova, viu, gente? Mas tem pessoas, Ivana, que preferem outras formas de colaboração que não o Pix. Verdade. Então, para isso, nós temos ali o nosso site, clube.cançãonova.com. No site você pode escolher se você quer ajudar por meio de cartão de crédito, se você quer imprimir o boleto. Ah, Márcio, mas eu não sou inscrito. Não tem problema, você imprime o boleto, não é? Você pode imprimir o boleto, tem as contas da Canção Nova nos diversos bancos. A Canção Nova tem contas em diversos bancos a pedido do sócio, porque facilita quando você faz a transferência para uma outra conta no seu banco. Então dá uma olhadinha lá que provavelmente tem a conta da Canção Nova no mesmo banco que você usa, não é? Você pode utilizar os nossos aplicativos, tem várias formas de você ajudar. A coisa mais importante no dia de hoje é todos nós participarmos, é você ajudar também, mesmo que seja com centavos. Mesmo que seja, mas não tem, só centavos. Mesmo que seja com centavos. Porque mais importante do que o dinheiro, que importa sim, tem dívidas, tem despesas, a Canção Nova. O que mais importa, minha gente, nesta hora, é estarmos juntos, é participarmos. Porque quando todos se convencem disso e fazem parte, Deus pega o que a gente põe nas mãos dele e multiplica. Multiplicou pães, multiplicou peixes, converteu água em vinho e continua pegando o nosso pouco e transformando em muito. Mas ninguém entregou para Jesus transformar, zero, nada. Precisou os pãezinhos, precisou os peixinhos, precisou a água. Então, nesse dia de hoje, tome a decisão de ajudar também, tá bom? Com o que você pode, mas participe. Vamos lá para os nossos resultados? Vamos lá, chegamos a 78%. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Nós subimos 6% no dia de ontem. No dia de ontem. Graças a Deus. Graças a Deus, isso é muito bom. Faltam ainda 22%. Nós temos 4 dias úteis, então no percentual diário de 5,5%. Tem um outro jeito também que eu quero convidar você a ajudar a Canção Nova. Você sabe que nessa época de dar presente, se dar presente, a Canção Nova tem produtos de evangelização fantásticos, maravilhosos, exclusivos, com conteúdo denso, né? Que evangeliza desde a criança até o adulto. Eu queria que meu irmão Márcio apresentasse um produto que já está quentinho ainda, da linha nova de 2026. Tá mesmo. Deixa eu colocar aqui, olha. Vai ser, Ivana, o nosso itinerário quaresmal oficial da Canção Nova. Nesse ano de 2026, será o livro Na Presença do Deus Vivo. Esse livro, ele está muito bom e ele vai ser muito importante, porque ele toca várias situações que atingem a todos nós. Porque Quaresma é um tempo de purificação, mas não é assim, a purificação aérea, de coisas que não nos tocam. Tem que ser na nossa vida. É um tempo de cura para as feridas que nós enfrentamos. É perspectiva em meio aos momentos em que nós nos sentimos perdidos. É resposta de Deus para situações que doem dentro de nós. E é, sobretudo, um caminho para chegarmos a Deus, estarmos na presença do Senhor, que tanto bem nos tem feito, de nos fazer mais santos. Então, é o livro Na Presença do Deus Vivo. É um belo presente, viu? Verdade, é a linha 2026, você pode ligar, 3186-2600, já pedir o seu, já dá de presente, já se dá de presente, ou acessar nossa loja virtual, loja.cançãonova.com. E ali você vai ter tantos produtos da Canção Nova maravilhosos para ofertar, mas também para se dar. Eu acho também que a gente tem que se dar presente, né, gente? Natal também, a gente tem que cuidar também. Investir em si. Se a gente... Eu gosto muito de uma coisa, Márcio, onde eu li que a palavra pessoa também a gente pode falar indivíduo, né? Uhum. Indivíduo quer dizer indiviso. Sim. Então a gente precisa cuidar de tudo em nós. A gente precisa cuidar do nosso corpo, que é templo do Espírito Santo, né? Então cuidar do nosso físico, porque como o Márcio disse, a gente vai ressuscitar, né? Vai ser um corpo diferente, mas vai ter como base esse daqui. Cuidar da nossa alma, das nossas emoções, dos nossos sentimentos. Deus nos deu e nos fez com tudo isso. E cuidar do nosso espírito, porque Ele vivifica o corpo, Ele alimenta a alma e faz a gente de fato viver com
com Deus. Então, ó, se cuidar. Ano novo vai chegando, eu sei que a gente tem um monte de meta, né? E a gente chega o Natal, a gente já pensa no ano que vem. Então, assim, fazer metas que não te dividem. Sabe por quê? Porque quando a gente cuida só de uma coisa, a gente já está se matando. A gente precisa se cuidar por inteiro. Deus nos fez dessa forma, né? Então, se cuidar, já pensa aí, o Natal está chegando. Não negligenciar nenhum aspecto da sua vida. Nenhum aspecto, né? Porque Deus é maravilhoso, Ele nos criou. E agora eu não sei o que eu faço. Já tem que se despedir? Já. Não? Dá Feliz Natal, né? Feliz Natal? Tem uns Me ajudem minutinhos aí, aí. gente. Né? Feliz Natal, Ana. Santo Feliz Natal para todos nós. Eu quero... Vamos aproveitar para a gente cantar e louvar a Deus por Isso. esse Natal? Isso. Sabe, hoje até assim, a gente falou um pouquinho do projeto da M-Almas, mas é só um pouquinho, porque tem datas que elas são importantes para a gente agradecer. Não é? Sei que tem muita gente nova acompanhando pela primeira vez em casa hoje, porque não vai trabalhar, não é? Então acaba ficando em casa. Alguns encontram o Sorrindo para a Vida e a Canção Nova. Hoje é um dia de louvor para nós, é um dia de grande agradecimento, não só pelas coisas que Deus fez por nós, mas pelas pessoas que Ele nos deu. Você que nos acompanha todos os dias. Quanta gratidão nós temos a Deus, porque a Canção Nova existe em vista de um povo. Não é? Então louvar este Senhor, e queremos louvar cantando. Vamos cantar? Vamos cantar. Cantar, oferecer com alegria esse louvor ao Senhor por esse Natal que chegou para nós. Glória, glória a Deus. Louvemos. Glória a Deus. Os anjos cantam sobre a gruta de Belém. Paz na terra, hoje repetem sobre o nosso lar também. Paz a todos os homens de bem, ao rico, ao pobre, ao doente, ao são, paz presente do menino Deus, na noite de Natal. Feliz Natal! Feliz Natal! Feliz Natal! Feliz Natal, Sapo! para todo mundo. Feliz Natal, Ana! Feliz Natal, Ana! Feliz Natal, Mar. Feliz Natal para Natal, nossa meus família. Bom Natal para todos nós, com muita paz, com muita saúde, com muita alegria e muitos testemunhos. Muita graça. Santo e Feliz Natal para você. Fique ligadinho na programação da Canção Nova, porque Natal tem muita coisa boa, né? Vai fazendo as coisas aí, mas deixa a TV Canção Nova ligadinha para acompanhar essa programação abençoada, porque Natal feliz É Natal com Com Cristo. Cristo.